Vocês se lembram da greve dos caminhoneiros, que ocorreu em 2018 e repercutiu em todo o Brasil? Estão vendo a foto? Exatamente há 2 anos atrás, nesse dia 24 de maio, estava ocorrendo essa greve. O vídeo de hoje é sobre a primeira greve geral do Brasil, que ocorreu no ano de 1917 e entrou para a história como um marco da história do Brasil. Vamos lá? Antes de contar sobre a greve geral de 1917, precisamos falar do contexto. Precisamos lembrar que entre 1880 a 1920 era o surgimento da classe operária no Brasil, paralelamente ao surgimento da burguesia industrial. Era a época da República Velha, que começou a partir de 1889 e durou até 1930. Naquela época, por volta de 1901, diziam que em São Paulo, de cada 10 trabalhadores da indústria, 9 eram imigrantes. Em 1920, os estrangeiros representavam 51% dos trabalhadores industriais em São Paulo. As mulheres representavam 29% em São Paulo. Mas no setor têxtil, a participação das mulheres saltava para 58%. E a pergunta é, por que razão os negros libertos com a abolição da escravidão de 1888 não foram absorvidos pelas primeiras indústrias? Por quê? E a resposta é que as elites e o governo apoiavam o projeto imigrantista, utilizando uma ideia racista de embranquecimento ou branqueamento da população brasileira. Porque na ideia dessas elites, país moderno é país que tem cada vez menos negros. Para diminuir o excesso dos negros, eles apoiaram a vinda de imigrantes para o Brasil. Vamos falar então, ano de 1917. O que estava ocorrendo na Europa? Acertaram. Já estudamos a Primeira Guerra Mundial. O que estava ocorrendo na Rússia? Isso, gente, a Revolução Russa. Já estudamos também. Mas no Brasil, naquela época, em 1917, a gente sabe que não havia legislação trabalhista. E por isso, os donos das indústrias, eles poderiam obrigar os trabalhadores a trabalhar de 10 a 16 horas por dia. Não havia descanso semanal remunerado, não havia férias, não havia 13º, aposentadoria e frequentemente as pessoas se machucavam nas máquinas, tendo seus membros amputados, sem direito nenhum a tratamento médico, sem direito a pensão, aposentadoria, nada desse tipo. E ainda as fábricas empregavam mão de obra feminina e infantil. Empregavam mulheres e crianças para trabalhar à noite, inclusive. E esses empresários gostavam disso porque pagavam menos para as mulheres e para as crianças. O jornal A Plebe, em 1920, soltou uma notícia dizendo que as fábricas em São Paulo eram como ergástulos industriais. Ergástulo, pessoal, procurem no dicionário, eram as prisões para os escravos na Roma Antiga. Por que o jornal disse isso? Porque dentro das fábricas, os operários estavam sujeitos a todo tipo de castigo, todo tipo de
multas, tudo era proibido. Ir ao banheiro sem autorização leva castigo. Demorar no banheiro também. As crianças não poderiam brincar, não poderiam conversar, não poderiam nem assoviar. Era proibido se associar a sindicatos ou participar de greves. E os castigos físicos iam desde surras, espancamentos. O jornal A Plebe, em 1917, soltou uma notícia sobre um crime que aconteceu numa fábrica, na fábrica Penteado, de um garoto em idade escolar. Esse garoto naquele dia estava com tanta dor de dente que ele sentou para descansar. E sentou num canto isolado. A mando dos donos da fábrica, eles soltaram os cachorros. O garoto foi devorado pelos cachorros e morreu. Fora das fábricas, a vida dos operários também não era mil maravilhas. Moravam em bairros operários ou cortiços, lugares insalubres, lugares que assim, onde eles morava muita gente numa casa, comia-se mal, vivia com dificuldades, sem dinheiro para a educação ou para o lazer. Nessa época, os operários, muitos, se reuniam em associações operárias e desenvolvia até uma cultura operária, com jornais, com clubes operários. Agora, as greves começaram desde o início do século XX, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E esses operários tinham uma consciência que eles precisavam reivindicar melhores condições de vida. Devemos lembrar que os operários, eles também tinham aquela ideia de auxílio mútuo. Em caso de uma pessoa com viuvez, doença ou outras necessidades, os operários faziam uma caixinha de ajuda para bancar essa pessoa por um tempo. E como muitos imigrantes, foram muitos mesmos que vieram trabalhar nas indústrias, muitos já tinham contato com ideias socialistas e anarquistas e trouxeram essas ideias para o Brasil. Então já entenderam o contexto. Vamos para o ano de 1917. Começaram algumas greves em São Paulo. A greve começou entre os trabalhadores da indústria de tecido, Cresp. No dia 9 de julho aconteceu uma tragédia. Os policiais abriram fogo nos manifestantes. E nessa data, 9 de julho, a polícia paulista matou um jovem sapateiro chamado José Martinez. José Martinez era espanhol, tinha 21 anos, era operário, sindicalista e anarquista. E a morte dele vai ser o estopim para a greve geral de 1917. No seu enterro, teve vários protestos. E a greve geral de 1917 começou. Essa greve atingiu toda a cidade de São Paulo. Pelo menos 50 mil pessoas participaram. De acordo com algumas fontes, ela se espalhou por outras cidades brasileiras. Por cidades do Rio de Janeiro, Paraíba, até do Rio Grande do Sul. Para voltar ao trabalho, esses operários exigiam aumento do salário, jornada de trabalho de 8 horas, abolição do trabalho infantil e de mulheres no período da noite. Eles exigiam até diminuição no preço dos aluguéis, congelamento do preço dos alimentos. E também exigiam pagamento pontual dos seus salários. Bom, afinal, o governo e os empresários
mediado pelos jornalistas e os trabalhadores, acabaram chegando num acordo. E os grevistas acabaram com a greve depois de quase um mês de greve. Houve aumento de salários, na ordem de uns 20%. O governo fez algumas promessas vagas. Entre elas seria de não perseguir os líderes e respeitar o direito de reunião. A greve terminou, mas dias depois os empresários começaram a dispensar e perseguir os principais líderes da greve de 1917. E essa onda grevista, a partir de 1920, ela vai se desanimando um pouco, porque dificilmente tinha êxito, e também por causa da grande repressão. Repressão por parte do governo que no ano de 1921 aprovou 2 leis. O Congresso aprova a lei, primeira, uma lei onde poderia expulsar os estrangeiros do Brasil caso sua conduta fosse considerada nociva à ordem pública. E a segunda lei era uma lei dizendo que o anarquismo era ilegal, era considerado crime. Não podemos esquecer que depois de muita luta desses trabalhadores, finalmente, na Constituição de 1934, foram incluídas várias leis trabalhistas. Somente com Getúlio Vargas, em 1934, muitos anos depois. Agora, devemos lembrar também que foi Getúlio Vargas que aprovou, em 1º de maio de 1943, a famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Mas estudar sobre isso é um assunto para um próximo vídeo. Valeu, pessoal!